Bom dia, boa tarde. Gente, trouxe hoje um assunto aqui, que é em João 14, que é tá fazendo um rascunho, que eu fiz um rascunho aqui com as partes que eu acho mais envolvente, mais interessante, que nós podemos guardar. A palavra é tão clara, que Deus fala com a gente e é lindo. Então, quando a gente lê uma passagem que a gente entende, que Deus fala realmente com a gente naquela palavra, naquele versículo, naquele capítulo que a gente não sabia, assim, não entendia, e a gente começa a perceber e entender, a gente fica muito agradecida com a presença do Pai na gente, o Espírito, sentindo a unção, sentindo a maneira que Deus fala com os seus filhos. Então aí na passagem está falando assim, ele fala claramente, o Senhor, nas suas palavras, ele deu a palavra que ele, nos últimos dias, nós vamos entender tudo. Nos últimos dias, pois antes tem racheira de dúvidas, mas nos últimos dias a gente começa a entender, a ver tudo vai ser esclarecido, e é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo, a gente está começando a entender a verdade, que a verdade é quem nos liberta, quem nos salva. O Senhor confirma, o Senhor Jesus confirma que em Deus, que lá no céu, em Deus há muitas moradas, para que nós prepare as nossas moradas. Nós temos que preparar nossas moradas enquanto há tempo, preparar nossas moradas lá no céu, fazendo a nossa casinha lá no céu, pois lá existe muitas moradas. E ele diz: virei através de vós. Ele vai vir através de vós, através de nós, de vós, ele vem para nós glorificar ele lá no trono, exaltar ele sempre que nós pudermos, agradá-lo sempre que nós pudermos, pois só ele é o caminho. Jesus é o caminho, ele é o caminho, a vida. Através dele que nós chegamos a Deus. Guardai todos os mandamentos, e qualquer coisa que pedires no nome dele, ele farás. Quando a gente guarda os mandamentos, quando a gente guarda e cumpre, teme a Deus, porque aquele que guarda os mandamentos, ele tem que cumprir, tem que temer. A gente tem que temer. Algumas coisas vai surgir, que vem as tentações, as tribulações. A gente tem que temer, agradar sempre a Deus, tudo que a gente vai fazer. Já na outra profecia, que é em Jeremias 23, eu tive analisando e Deus falou comigo também. Ele falou que ai dos pastores que destroem, afastam as ovelhas do pasto. Ai dos pastores que destroem, que afastam as ovelhas do pasto. Ai deles também. Porque em vez de eles aproximar as ovelhas a Deus, não, eles estão afastando.
com o quê? Com engano, mentira. Eles dizem que eles se vestem de maldade para fazer as suas obras, levantando as coisas, renovo, com semelhanças de engano, e as pessoas cegando as pessoas, colocando trevas nas mentes das pessoas, em vez de renovar como justo na terra, fazendo justiça, para fazer subir os filhos da terra do Egito, uma nova descendência, trazer uma nova descendência para Deus, avivando a verdade. Com a verdade que nos liberta, não com mentira, para fazer subir os filhos da terra do Egito, uma nova descendência. Deus quer que traga uma nova descendência. Essa secando o pasto no deserto. Está secando o pasto no deserto, e a terra está cheia de adultério. O Senhor está falando que a terra está cheia de adultério por volta dessas passagens, que inveja as pessoas, está pregando uma verdade, falando a verdade. Eles estão cegando as pessoas com trevas para as pessoas ficarem cada vez mais confusas. Isso é secreto, mas está escrito na Bíblia. Quem não acreditar, está em Jeremias 23. Não é eu que estou causando, não é eu que estou fraudando, eu estou falando que está a passagem, que está escrito. E não são todos, como diz a palavra, pastores, eu não citei nome de ninguém. É o que está escrito, mas isso é realidade, isso acontece. As pessoas dizem que é carne, mas não é nada de carne fraca. É o espírito mesmo que está fraco. Quando a gente tem um espírito com Deus, Deus não deixa essas coisas acontecer. Dá um cansaço na gente, quando a gente começa a falar sem essas coisas que às vezes a gente não tem um domínio. A gente queria colocar as passagens diretamente, certinha na mente das pessoas, falar com as pessoas para que as pessoas entendam. Mas muitas vezes as pessoas não entendem e desconcordam da verdade. Se a gente não levar a palavra realmente como é para levar. Aí o Senhor fala que a terra está cheia de adultério. Está passando esses escorregadio, a gente passa por essa escuridão. Essas escuridão, envergonhando as coisas santas, santíssimas, envergonhando com esses malfeitores, são moradores de Gomorra. Olha só, é o Senhor que está falando em Jeremias 23, enviando palavras para edificar as pessoas. O Senhor, Ele nos dá a direção das palavras certinho. Às vezes não é Ele que está falando e a gente discute dizendo: o Senhor está falando isso e aquilo, sem Ele estar falando. A palavra mesmo revela que em Jeremias 23 que muitas vezes não é Ele que está falando. As pessoas dizem: é o Senhor que está falando, está profetizando que nessa noite, nessa manhã, nessa hora, nessa madrugada. Mas nem todas as vezes é o Senhor. Nem todas as vezes. A gente tem que ficar ligado, ficar atento com essas vozes. Nem tudo é dele, nem tudo. Quando a gente percebe, a gente sente quando é de Deus. Quando é de Deus a profecia. Quando é de Deus, a gente sente. Então, já em Coríntios,
Coríntios, é 3 Coríntios. Fala também que Jesus, ele é perito e ele também é arquiteto. E nós também somos perito e arquiteto, dependendo das nossas verdades, nós levando a verdade, andando com a verdade, nós somos perito e arquiteto. Nós podemos fazer as mesmas obras, porque nós andamos em carnais, nós somos carnais, somos humanos. Nós temos falhas, nós temos nosso modo de falar, nós somos humanos. Falar espiritualmente, mas nós falamos espiritualmente, falamos carnalmente. Às vezes a gente está falando, não é espiritualmente. E falamos também como criança em Cristo. Nós falamos como criança também. Falamos como crianças, falamos muitas das vezes, nós nem sabemos o que estamos falando, então falamos como criança. Mas quando a gente está falando como criança, perdendo a nossa fala, não se torna pecado por essas causas. Criança, né? Criança, ela é tão inteligente que Deus às vezes usa as crianças. Às vezes Deus prefere usar até as crianças do que usar o humano. Hoje em dia a gente está se cumprindo, que a gente vai enxergando através do outro, do irmão, da outra pessoa. Que muitas vezes a gente está precisando de alguma palavra e o irmão traz uma palavra pra gente. Nós andamos na carne, andamos como criança em Cristo e andamos em espírito. Nós andamos em espírito. Fala assim no 1 Coríntios, fala assim, quem é Paulo e quem é Apolo? Quem é Paulo e quem é Apolo? A gente não é fácil para a gente descobrir quem é que está falando a verdade, quem é Paulo ou quem é Apolo. Não é fácil, porque sou carnais e sou espírito. Se eu plantar um Apolo em mim, eu ir regar, Deus dá o crescimento. Deus está falando assim, que se eu quiser servir a um Apolo, eu quero servir um Apolo porque eu gostei do Apolo, eu quero ser Apolo. Deus vai dando crescimento, sim. Eu estou servindo, Deus vai dando crescimento. E aquele também que quer ser o Paulo, tá regando, Deus também vai dar o crescimento. Deus é quem dá o crescimento. Agora, quem vai decidir o que você quer é você. Quem decide o que você quer é você. Deus vai dando crescimento. Agora, a verdade, que anda com a mentira se quiser, mas Ele é quem dá o crescimento. Deus é quem dá o crescimento. E tudo que a gente planta, né, tem o rendimento. Depois tem as consequências. A gente vai ter a nossa safra. Os frutos que a gente plantar, a gente vai ter. A gente recebe não é igual o que plantou e o que regou. Recebe a recompensa conforme o seu trabalho. Não vai receber igualzinho, tanto um como o outro. A recompensa vai ser conforme o seu trabalho. É lindo isso. Deus fala plenamente com a gente. A gente não obedece se a gente não quiser, não anda pelos caminhos dele se a gente não quiser. Mas aí tá, ele fala claramente. Depois não adianta falar, eu não entendi, o Senhor, mas você fazia isso assim, fazia aquilo. Não, mas eu não entendi, eu estava inocente. Se ele mesmo conhece, ele sabe quem está inocente e quem não está.
Quem somos nós para desfazer, discutir a palavra do Senhor?